Thank you, John. Obrigado, John. Reverendos padres, suas excelências, mais uma vez agradeço pelo privilégio de dirigir-lhes a palavra. Esse assunto é ainda mais controvertido do que o que abordei ontem. E alguns, durante a minha apresentação, ocorrerá que há uma acusação séria envolvida naquilo que vou falar. E eu vou falar sobre a acusação expressamente no final da minha apresentação. Espero apresentá-la de uma forma que nos permita abordar essa questão sem hostilidade e sem rancor àqueles com autoridade na igreja, mas como o problema que vou discutir hoje surgiu. Estou aqui para falar sobre o terceiro segredo de Fátima e recentes eventos a respeito dessa controvérsia. A controvérsia é que nós recebemos das autoridades do Vaticano todo o terceiro segredo de Fátima. Agora, há um grupo na igreja, e este grupo, no transcorrer dos anos, diz coisas que a grande maioria dos membros da igreja ou desconhecem, não se incomodam, ou vêm com ceticismo. Um deles, uma das coisas, é o pequeno grupo dentro da igreja, uma coisa que diziam nos últimos 30 anos é que Paulo VI jamais proibiu a missa tradicional em latim e que todo padre na igreja tinha a liberdade de continuar a rezar a missa em latim, a missa tradicional. E o Papa Bento XVI acaba de confirmar que este caso, no seu moto próprio, ele disse que o missal em latim tradicional nunca foi deixado de lado. Ele diz que nunca foi proibido e que nunca houve necessidade de permissão para rezar a missa em latim. E esse grupo tem dito também que a consagração da Rússia precisa mencionar a Rússia, que não pode se consagrar uma nação sem mencioná-la. E, a partir desses dois exemplos, pode-se dizer que esse grupo tem uma predileção por declarar o óbvio. E esse grupo é conhecido por vários nomes insultantes. Ele é chamado os tradicionalistas. Ou esse grupo é chamado os apoiadores de Fátima, ou eles chamam os tradicionalistas extremos, ou algum nome insultante. O negócio é que esse grupo, o que diz, acontece que é verdade. E o grupo diz, basicamente, quanto à missa tradicional não ser proibida e a não consagração da Rússia, é só uma declaração do óbvio. Bom, esse grupo, os tradicionalistas, e eu sou um deles, os apoiadores de Fátima, tem dito que está faltando alguma coisa na revelação do Vaticano em junho de 2000, que devem haver palavras ditas pela Santíssima Virgem aos videntes de Fátima, que explicam a visão do bispo em branco, vestido de branco, que é morto numa colina do lado de fora de uma cidade arruinada, que foi publicado pelo Vaticano em junho de 2000, e nos disse que esse é todo o terceiro segredo. Esse grupo disse, não tem que faltar alguma coisa. A Virgem, sem dúvida, teria que explicar o que essa visão ambígua quer dizer. Como é que um Papa vai ser assassinado fora de uma cidade cheia de corpos, uma cidade meio arruinada? Por que ela está destruída? Que cidade é esta? Quem matou todas as pessoas na cidade? Quem mata? O Papa. Fora de uma cidade, em uma colina. Alguma coisa está faltando. E acontece que, da mesma maneira que estavam corretos sobre o fato da missa em latim não ser proibida e o fato da Rússia não ter sido consagrada, estão corretos. O caso está encerrado.
Nós temos uma testemunha ocular, o arcebispo Capovilla, secretário pessoal de João 23, que revelou a um dos oradores dessa conferência, Solideo Peolini, que há 2 envelopes, de fato, que são referentes ao terceiro segredo de Fátima e 2 textos diferentes referentes ao terceiro segredo de Fátima. Um envelope contém a visão, que nos foi dado em 26 de junho de 2000, e outro envelope contém um texto cujo conteúdo ainda não nos foi dado, mas o arcebispo Capovilla confirmou e o Vaticano não negou que há 2 envelopes. E um envelope, ele diz, sempre esteve localizado nos apartamentos papais, numa escrivaninha, a escrivaninha de João 23. É uma escrivaninha antiga. É uma antiguidade tão importante que essa mesa tem um nome. Essa mesa se chama Barbarigo. O arcebispo disse que havia um texto num envelope nesta mesa chamada Barbarigo e o Vaticano não nega. Portanto, o caso é encerrado. Nós sabemos que é um texto que está faltando. Agora a questão é, o que consta desse texto? O que é que consta desse texto? Bom, um pequeno grupo de tradicionalistas, extremistas, apoiadores de Fátima. Como sempre, somos 2 mais 2 e 2 mais 2 é 4. E declaram o óbvio a respeito do que deve conter esse texto que está faltando. Como fizeram isso? Foram olhar as provas, a evidência, porque muita gente já se pronunciou a respeito do que está dentro desse envelope que consta desta mesa chamada Barbarigo. E muitos revelaram, de uma forma ou outra, os conteúdos. O primeiro deles é que o Papa Pio XII, em 1931, quando ele ainda era Monsenhor Pacelli, servindo como secretário de Estado para o Papa Pio XI. E vejo o que o futuro Pio XII disse em 1931 a respeito da mensagem de Fátima. Por favor, lembrem-se desta citação, que é uma das provas mais importantes, porque é absolutamente surpreendente que um Papa dissesse isso em 1931 e vejam o que ele disse. Eu estou preocupado com as mensagens da Santíssima Virgem, a pequena Lúcia de Fátima. Essa persistência da Maria a respeito dos perigos que ameaçam a Igreja é uma advertência divina contra o suicídio de alterar a fé na sua liturgia, na sua teologia e na sua alma. E daí o futuro Papa diz: eu ouço ao meu entorno inovadores que querem desmontar a capela sagrada, destruir a chama universal da Igreja, rejeitar seus ornamentos e fazê-la sentir remorso pelo seu passado histórico. E o Papa continuou dizendo a respeito do que ele estava prevendo que iria acontecer com a Igreja. Ele disse: chegará o dia quando o mundo civilizado vai negar o seu Deus. Quando a Igreja vai duvidar, como Pedro duvidou, estará tentada a acreditar que homem se tornou Deus. Nas nossas igrejas, os cristãos buscarão em vão pela lâmpada vermelha onde Deus os aguarda, com Maria Madalena chorando. Eles vão perguntar: para onde o levaram? É isso que o Papa Pio XII disse a respeito do futuro da Igreja.
31 anos antes do Vaticano II, o Concílio Vaticano II. Ele falou isso em referência às mensagens que a irmã Lúcia havia recebido da Santíssima Virgem. Ele disse a respeito da mensagem de Fátima. Ele juntou uma coisa com outra. Disse que a mensagem de Fátima é a respeito de uma crise na igreja, o suicídio de alterar a liturgia da igreja, a teologia da igreja e a alma da igreja. Eu li o texto original em francês da declaração do Papa. Eu tenho a autobiografia do Papa, feita por Monsenhor Roche, que gravou essa conversa. Não há dúvida que o Papa fez essa declaração. Portanto, sabemos que em 1931, alguma coisa a respeito da mensagem de Fátima, que fala sobre alterações da liturgia, mudanças na teologia, mudanças na alma da igreja, uma era em que as pessoas vão a uma igreja paroquial e não vão encontrar nem uma lâmpada do santuário. E vindo da América, eu posso dizer que há muitas e muitas igrejas que depois do Conselho Vaticano II não se encontra a lâmpada do santuário. E vocês podem perguntar, como o Pio XII disse, para onde que o levaram? Onde está a Eucaristia do Senhor? Essa é uma profecia fantástica e toda veio a ser, e o futuro Papa relacionou isso com a mensagem de Fátima. Sabemos que o terceiro segredo deve conter uma referência a mudanças na liturgia, na teologia da igreja e na alma da igreja, porque as primeiras duas partes do segredo, que já tomamos conhecimento e conhecemos desde os anos 20, nada dizem a este respeito. O que o Papa Pio XII falava deve estar contido na parte do segredo que ainda não, em 1931, não era conhecido ao mundo em geral. E agora, a partir das provas que sabemos claramente, sabemos que eventualmente o terceiro segredo foi tirado da custódia do bispo de Fátima e acabou no Vaticano. Nós também sabemos que acabou em 2 lugares diferentes no Vaticano. Ou seja, que havia 2 textos diferentes. Um texto acabou nos arquivos e nós também sabemos que, com certeza, outro texto acabou no cofre do Papa Pio XII, porque havia fotografia na revista Paris Match em 1957, e o fotógrafo que tirou essas fotografias disse que a governanta pessoal do Papa, a irmã Pasqualina, havia confirmado que naquele cofrezinho de madeira estava o terceiro segredo de Fátima, diferente daquele texto que constava dos arquivos sagrados. Nós sabemos que esse texto acabou na mesa, no apartamento do Papa João XXIII, a mesa chamada Barbarigo. Nós também sabemos, a partir das provas, que uma série de papas leram 2 textos diferentes. Sabemos que João XXIII, em 1959, leu 2 textos diferentes. Um texto, ele disse, não havia problema em ler, sem tradução, embora fosse em português, porque não havia nenhuma expressão idiomática e ele conhecia o suficiente da língua para poder ler. Porém, o outro texto continha várias expressões idiomáticas e ele teve que traduzir o texto para ele. Sabemos que ele leu um texto de acordo com o relatório oficial do Vaticano que foi devolvido aos arquivos. E nós também sabemos que o testemunho, que um outro texto foi devolvido à escrivaninha no apartamento papal, onde lá ficou até a sua morte. Paulo VI leu 2 textos diferentes do segredo. Nós temos o relatório oficial do Vaticano, de 2000, diz que ele leu um texto do terceiro segredo em 1965. E nós também sabemos do testemunho do Monsenhor Capovilla, e que foi descoberto por Paulini, que o documento, de fato, isso está nos arquivos, que Paulo VI pediu e leu o texto do terceiro segredo de Fátima
dias após a sua eleição em 1963. 2 anos antes, o relatório oficial do Vaticano não menciona isso. E, no entanto, sabemos que é verdade, porque é um documento contemporâneo, porém o Vaticano não negou, refletindo que Paulo VI o leu em 1963, mesmo antes dele ter sido coroado oficialmente como Papa. Essa com a rapidez que o Paulo VI queria ler o segredo. E sabemos que o João Paulo II leu 2 textos do terceiro segredo de Fátima. Nós sabemos porque o seu porta-voz, Joaquim Navals, revelou em 2000 que João Paulo II havia lido um texto do terceiro segredo de Fátima em 1978, dias após a sua eleição, tal qual Paulo VI. Porém, o Vaticano, em 2000, nos diz que João Paulo II não leu o terceiro segredo de Fátima até 1981. 3 anos depois de se tornar Papa. E eu faço uma pergunta aos senhores. É razoável acreditar que João Paulo II, o Papa de Fátima, o Papa dedicado à mensagem de Fátima, esperaria 3 anos para ler o texto do terceiro segredo, que estava disponível a ele a partir do momento em que ele foi eleito? Obviamente não. E o porta-voz do Papa revela que ele de fato leu em 78. Agora, o que constava, o que estava nesse segundo texto? Nós temos vários testemunhos de várias fontes que esse texto tem que estar relacionado com as últimas palavras proferidas pela Virgem, registradas nos diários da irmã Lúcia, de que temos conhecimento, antes dela escrever o terceiro segredo em 1944. Quais foram essas palavras? No seu quarto, a sua quarta memória, ela acrescentou ao texto, ao terceiro segredo, ela disse: em Portugal, o dogma da fé sempre será preservado, etc, etc, etc. Foi isso que ela escreveu na sua quarta memória. Ela acrescentou o etc às palavras de Nossa Senhora. As palavras de Nossa Senhora concluem: em Portugal, o dogma da fé sempre será preservado. E a irmã Lúcia acrescentou, e etc. Obviamente, é uma parte do segredo que começa com uma profecia que em Portugal o dogma da fé sempre será preservado. A inferência lógica é que em outro lugar não será preservado, senão porque que Nossa Senhora menciona Portugal e dogma. Portanto, todo estudioso de Fátima daquele ponto em diante percebeu que na sua quarta memória a irmã Lúcia havia nos dado uma indicação chave a respeito dos conteúdos do terceiro segredo de Fátima. E todo estudioso de Fátima se convenceu de que esse era o início do terceiro segredo. Que o terceiro segredo tem a ver com uma crise dogmática em locais fora de Portugal. Uma crise dogmática pela Igreja. E como eu disse há momentos atrás, o futuro Pio XII previu isso em 1931. E veja o que o padre Alonso disse a respeito desse etc. misterioso. Ele era o arquivista de Fátima. Ninguém tinha melhor acesso à irmã Lúcia do que ele. Ele a entrevistou muitas e muitas vezes. E vejam o que ele disse a respeito sobre essa frase misteriosa. E eu cito. A frase claramente implica um estado crítico da fé, que outras nações sofrerão uma crise da fé, ao passo que Portugal vai preservar a sua fé. No período precedente, o grande triunfo do coração imaculado de Maria, coisas terríveis acontecerão se, em Portugal, o dogma da fé sempre será preservado. Pode claramente ser deduzido que em outras partes da Igreja, estes dogmas se tornarão
obscuros ou até perdidos. E, portanto, ele conclui, é bem possível que o texto se refere concretamente à crise da fé na igreja e à negligência dos próprios pastores. Esse é o arquivista oficial de Fátima falando, não sou eu, não os tradicionalistas, os apoiadores de Fátima, não, mas Padre Alonso, nos anos 60. Sabemos, a partir do que ele disse e do que outros disseram, que há uma parte que está faltando do texto, a referente sobre uma crise na igreja. E esse texto deve conter palavras ditas pela Santíssima Virgem Maria, não só uma visão de um bispo, vestido de branco sendo executado numa colina com a Virgem e pronunciando nada, mas sim as palavras da Virgem. E essas palavras explicariam como é que o Papa vai ser executado fora de uma cidade e os eventos que conduziram a essa ocorrência terrível. Isso provavelmente explica a crise na igreja. E nós sabemos que estamos falando de palavras da Virgem, porque em 1960... quando o Vaticano declarou ao mundo que o terceiro segredo não seria publicado em 1960, e foi este ano que Lúcia disse que a Virgem queria que fosse publicado, porque estaria mais claro em 1960, quando o Vaticano disse que não publicaria naquele ano, vejo o que foi o comunicado de imprensa do Vaticano, dia 9 de fevereiro de 1960. Acaba de ser declarado em círculos confiáveis do Vaticano aos representantes da United Press International que é muito provável que a carta jamais será aberta, na qual a irmã Lúcia escreveu as palavras que Nossa Senhora confiou a ela em segredo, confiou aos 3 pastorinhos na cova da Iria. E no mesmo comunicado de imprensa diz que o Vaticano, de acordo com quem redigiu esse comunicado à imprensa, não se compromete para garantir a veracidade das palavras que os 3 pastorinhos alegam ter ouvido de Nossa Senhora. Portanto, 2 vezes no mesmo comunicado de imprensa, o Vaticano fala palavras da Virgem que os visionários, 2, porque o Francisco não ouvia, palavras que elas ouviram, não visão que viram, e sim palavras que ouviram, isso dito pelo Vaticano. E várias testemunhas, através dos anos, indicaram de que trata-se de um texto, que é um texto de uma página, que contém palavras da Virgem a respeito de uma crise na... Por exemplo, nós sabemos que o bispo Denúncio, logo antes do texto do segredo tivesse sido levado ao Vaticano, ele olhou o envelope e dava para ver, através do envelope, uma única página, de 20 a 25 linhas de texto. E nós sabemos que o cardeal Ottaviani, no testemunho que o arcebispo Bertone concedeu, também insistiu que o texto do segredo, a qual ele se referia, consistia de 20 a 25 linhas. Agora, o bispo, vestido de branco, essa visão está contida em 4 páginas, tem 62 linhas. Nós sabemos aí, já que há 2 textos diferentes, sabemos de outras testemunhas, que era no formato de uma carta. Eu acabo de ler o comunicado de imprensa do Vaticano se referindo a uma carta. A carta é endereçada a alguém, que tem um endereçamento e uma conclusão. A visão do bispo vestido de branco, publicado em 2000, não está no formato de carta. E a irmã Lúcia disse ao padre Alonso que a versão estava numa carta que ela havia escrito ao bispo de Fátima
e colocado dentro de um envelope selado. Nós sabemos que essa carta contém palavras da Virgem, não só por causa do comunicado de imprensa do Vaticano, como porque o cardeal Ottaviani se referiu a este texto como ele disse, que continha o que a Virgem queria que a irmã Lúcia contasse ao Papa. E nós sabemos que este texto é uma profecia de eventos futuros tão aterrorizante que a irmã Lúcia não conseguia escrever, mesmo quando, mandada pelo seu bispo em 1944, ela não conseguia escrever isso no papel. E as primeiras duas partes do segredo, lembrem-se, se referem à divulgação dos erros da Rússia, perseguição na igreja e o aniquilamento de nações. Até aí não havia problemas em escrever, mas o resto ele não conseguia escrever. Portanto, deve ser uma coisa até pior do que o espalhamento do comunismo, guerras mundiais e aniquilamento das nações. E sabemos de uma importante testemunha ocular que este texto contém a continuação das palavras da Virgem indicadas por aquele pequeno etc. que eu mencionei. Sabemos disso porque em 1995 o Papa Pio XII, em 1965, o Papa enviou um enviado especial para entrevistar a irmã Lúcia, Padre Schweigel, um jesuíta, e este, depois do final da entrevista, revelou o seguinte: ele disse que há duas partes do segredo. A primeira parte diz respeito ao Papa. E a segunda parte, segundo ele, embora eu não possa dizer nada, e eu passo a citá-lo, é a continuação lógica das palavras. Em Portugal, o dogma da fé será sempre preservado. A continuação lógica. Portanto, eis aqui o próprio emissário do Papa em 1955 falando desse texto, que é a continuação lógica das palavras. E sabemos que este texto prevê uma apostasia, uma perda da fé na igreja. E começa pelo topo. Eu não estou dizendo que começa pelo Papa, de jeito nenhum, mas começa por altos níveis da hierarquia. E o sabemos porque o cardeal Chiappe disse a respeito do terceiro segredo, com relação à crise da fé. E nesta previsão, há boatos de uma apostasia que começaria pelo topo, ou no topo. E nós sabemos que isso é de natureza apocalíptica, porque duas vezes nos sermões de Fátima, o Papa João Paulo II relaciona especificamente as profecias de Fátima ao livro do Apocalipse. No ano 2000, ele fala explicitamente dos capítulos do livro do Apocalipse que nos alertam sobre a cauda do dragão, que remove muitas estrelas do céu, e isso parece fazer referência à queda de padres e religiosos do seu estado consagrado por causa de corrupção e perda de fé. E este é o Papa relatando a mensagem de Fátima no ano 2000, o próprio ano em que ele revelou ter recebido o terceiro segredo, o livro do Apocalipse e a cauda do dragão, que nunca são mencionados nas primeiras duas partes do segredo. Portanto, isso deve fazer referência à terceira parte. Sabemos a partir de outros testemunhos, inclusive um do cardeal Ratzinger, na revista Jesus, 1984, que o conteúdo desse texto deve ser sensacional. Em 1984, ele disse que o terceiro segredo, e eu passo a citar, é uma profecia religiosa, fim de citação, e nos adverte a respeito de perigos que ameaçam a fé e a vida dos cristãos, portanto, a vida do mundo. Foi o que ele disse em 1984, 3 anos depois da tentativa de assassinato.
Em 1984, ele não disse que o segredo dizia respeito à tentativa de assassinato. Aliás, ele nunca a mencionou. Ele falou em perigos para a fé, para a vida do cristão e, portanto, para a vida do mundo. Ele disse que haveria duas coisas acontecendo, tal como previsto no terceiro segredo, uma crise da fé e uma ameaça a todo mundo. E eu disse ontem, eu mencionei as aparições de Nossa Senhora de Akita no Japão, que falou de duas coisas, a crise da fé e uma ameaça para o mundo inteiro. Eu mencionei ontem que o cardeal Ratzinger disse a Howard D., o embaixador das Filipinas, que Akita e Fátima têm basicamente a mesma mensagem. E, no entanto, nas duas primeiras partes da mensagem de Fátima, não se ouve falar ou não se vê nada a respeito de perigos à fé e nem referências a fogo que viria do céu para destruir grande parte da humanidade, que foi referido em Akita, que o cardeal Ratzinger relacionou a Fátima. Também o cardeal Ratzinger disse que este texto foi mantido em segredo porque poderia causar desequilíbrio na igreja e que, portanto, não será revelado até o momento em que possa ser de auxílio à fé. Ora, o que se revelou em 2000 não causa desequilíbrio nenhum à fé. Ninguém sabe exatamente o que quer dizer, mas deve haver conteúdo que é tão perturbador e tão explosivo que a fé não poderia aceitá-lo, compreendê-lo. Talvez pudesse causar pânico entre os fiéis. Bem, há muitos outros testemunhos, eu não posso entrar em detalhe sobre todos eles, mas todos sabemos que a irmã Lúcia relacionou a mensagem de Fátima ao livro do Apocalipse. Quando lhe perguntaram a que dizia a respeito da mensagem, ela disse, está nos evangelhos, está no Apocalipse, leia-os. E o Papa João Paulo II relacionou a parte da mensagem que não recebemos ao livro do Apocalipse. Também sabemos que em 1902, na Alemanha, o Papa deu uma palestra que foi transcrita, palavra por palavra, por um padre e relatada numa revista em que ele diz a um grupo de intelectuais alemães que lhe perguntaram a respeito do terceiro segredo, e passo a citar, deve ser suficiente para todos os cristãos saber o seguinte, se há uma mensagem na qual está escrito que os oceanos irão inundar muitas regiões da Terra e que a partir de um momento a outro milhões de pessoas irão perecer, verdadeiramente a publicação desta mensagem não é algo muito aconselhável. E disse que haverá julgamentos na igreja, que a igreja irá sofrer. Nós devemos estar preparados para sofrer o martírio. 1982, em Fulham, João Paulo II disse que o terceiro segredo de Fátima se relaciona a uma crise da fé, uma ameaça a todo mundo. E a inundação das nações com a perda de milhões de vidas, como isso se relaciona a Akita, o céu lançando fogo? Bom, se um objeto maciço cair do céu, como um asteroide, sobre um oceano, como já aconteceu, haverá inundações maciças de vários continentes. E no livro do Apocalipse, o que lemos? Uma montanha em chamas. Leiam-no. Uma montanha de fogo desce dos céus para os mares e envenena os mares do mundo. Isso está no livro do Apocalipse. Eu estou dizendo que isso vai acontecer? Não. Parece provável? À luz da profecia de Nossa Senhora de Akita, que o cardeal diz que é essencialmente a mensagem, igual à mensagem de Fátima, parece-me provável para mim. E como já aconteceu antes, como a Terra foi quase destruída desta forma antes, eu acho que nós deveríamos pensar que isto pode nos acontecer, ou vai acontecer em algum momento do futuro. O que nos leva ao ano 2000, quando o Vaticano publicou esta visão. Aqui nós temos que nos concentrar no papel do, então, arcebispo Bertone, que agora é cardeal Bertone. Na época ele era secretário
para a Congregação da Doutrina da Fé. Naquela oportunidade, o Vaticano foi confrontado, no ano 2000, com os seguintes fatos. Havia esse etc., que todo mundo sabia que era o começo do terceiro segredo. Havia as palavras da Virgem, e todos sabiam que havia palavras no terceiro segredo, que ela proferiu. O próprio Vaticano referiu-se às palavras da Virgem em 1960. Todos sabiam, desde 1931, Pio 11 até o ano 2000, que isto deveria referir-se a uma crise da fé e até eventos apocalípticos para o mundo em geral. E assim, no ano 2000, em grande medida por causa da pressão exercida pelo apostolado do Padre Gruner e milhões de fiéis à volta do mundo, o Vaticano finalmente publicou a visão do bispo vestido de branco. Mas, confrontada com essas coisas que eu acabo de mencionar, o Vaticano não publicou nada que contenha referência a isso. A visão não diz nada a respeito do que se segue ao etc. A visão não tem palavras da Virgem, não diz nada a respeito da crise de fé na igreja. A visão não diz nada em termos de palavras da Virgem. A Virgem está silenciosa, calada. Bem, fiéis à volta do mundo todo disse, não pode ser. Isso não pode ser tudo o que há no terceiro segredo. A Madre Angélica, um ano depois da publicação da visão, disse ao vivo, na televisão, perante milhões de pessoas, e passo a citar, eu sou uma das pessoas que acha que nós não recebemos a mensagem incompleta. Ora, esta é uma freira totalmente leal ao Papa, totalmente leal ao Vaticano, e, no entanto, ela diz em rede de televisão nacional, nós não ouvimos tudo, porque milhões de pessoas acreditaram, como ela também acreditou, que esta visão não pode ser o segredo, o terceiro segredo em sua totalidade. Em primeiro lugar, como a Virgem poderia ter nos deixado uma visão tão ambígua que o arcebispo Bertone e o cardeal Sodano tiveram que a interpretar para nós? Isso é inconcebível, porque, como sabem, quando os videntes viram o inferno, ela explicou-lhes imediatamente o que eles tinham visto, embora fosse óbvio que eles tinham visto o inferno. Eles viram as almas queimando no inferno como carvões, mas, no entanto, a Virgem imediatamente disse, vocês acabam de ver o inferno, onde vão as almas de pobres pecadores. Ela lhes disse o que tinham visto. E, no entanto, nós fomos solicitados a acreditar, no ano 2000, que a Virgem não disse absolutamente nada a respeito de como um Papa é executado por um bando de soldados fora de uma cidade em ruínas e cheia de corpos. Ela não tem nada a dizer a esse respeito. Nós é que teremos que descobrir por nós mesmos. Ora, ninguém acreditou nisso. Algo estava faltando. O que o Vaticano deixou de fora na interpretação oficial, que se chama, A Mensagem de Fátima, é um livro publicado em 2000, que supostamente relata o texto da visão. Neste livreto, aparentemente, o Vaticano decidiu que iria seguir uma interpretação da visão, prescrita não pelo Papa, nem sequer pela Congregação da Doutrina da Fé, mas pelo secretário de Estado do Vaticano na época, cardeal Sodano. A Mensagem de Fátima diz 4 vezes diferentes que eles iriam seguir a interpretação do cardeal Sodano. Ora, o cardeal Sodano alega naquele livro que a visão do bispo vestido de branco está relacionada à perseguição da igreja no século XX e culminando com a tentativa de assassinato em 1981. Bem, vamos pensar a esse respeito por um minutinho. Vamos deixar de lado a tentativa de assassinato e façam-se a seguinte pergunta. Se a visão está relacionada a eventos do século XX, a Segunda Guerra Mundial, a perseguição da igreja pelo comunismo, pelo nazismo, e o que o cardeal alegava no ano 2000 é que o segundo segredo é igual ao terceiro segredo e o terceiro segredo é igual ao segundo segredo. Ambos falam a respeito das mesmas coisas. Então, na realidade, não haveria um terceiro segredo.
Bem, se não há terceiro segredo, se o terceiro segredo, de acordo com o cardeal Sodano, é simplesmente realmente uma visão do segundo segredo, por que a irmã Lúcia nem conseguia escrevê-lo? Por que ela não forneceu essa visão imediatamente, ao invés de esperar até 1944? E se o segundo e terceiro segredo são idênticos, por que se fala num terceiro segredo de Fátima? E se a visão se relaciona a eventos que já aconteceram, em sua grande maioria, antes do ano 2000, por que o Vaticano manteve-os secretos até 1960? O que há de tão explosivo a respeito deste documento que não podia ser revelado? Então, por que no ano 2000 se disse que dizia respeito a eventos que já tinham acontecido? Bom, vamos ver se a visão se relaciona à tentativa de assassinato do Papa João Paulo II. Ninguém acreditou nisso, nem um segundo. É absurdo, porque o cardeal dizia que a visão do Papa sendo executado, como a irmã Lúcia explica em sua compreensão da visão, ela diz: o Papa é assassinado por um bando de soldados que lhe lançam tiros e flechas numa colina fora de uma cidade em ruínas. Como isso tem a ver com a tentativa de assassinato de João Paulo II, que aliás não foi assassinado por um único assassino que foi capturado e julgado em tribunal? É preciso acrescentar que o Papa, felizmente, recuperou-se de suas feridas e levou uma vida muito ativa. Ele voltou a esquiar. Ele nadava em sua piscina em Castel Gandolfo. Ele conseguiu nadar durante 25 anos depois da tentativa de 1981. Portanto, o Papa voltou a esquiar e viveu por mais 25 anos. Ninguém acredita, nem a imprensa secular, que a visão de Fátima tem a ver com essa tentativa de assassinato. E, no entanto, o Vaticano diz que a visão do bispo de branco e toda a visão de Fátima, e esta é a frase-chave usada muitas vezes, que tudo isso tem a ver com o passado. Então, no ano 2000, se disse que a mensagem de Fátima já tinha passado, que a Rússia tinha sido consagrada, que o Papa tinha escapado da tentativa de assassinato. Todos podem dormir tranquilos e podemos nos esquecer de Fátima. Neste ínterim, o mundo continua a piorar, a imoralidade se dissemina por todas as nações, nós temos milhões de abortos, há guerras em todos os lugares, e nos dizem que Fátima não tem nada a dizer a esse respeito, nada a dizer à igreja atualmente, nada a dizer em termos de advertência, que o mundo está caminhando para o desastre. Não, tudo isso é passado. Ora, quem acredita nisso? Será que alguém acredita nisso? Eu conversei com muitos padres, e para não mencionar a Madre Angélica, eu falei com vários padres, bispos, etc. Todo mundo acha que não nos foi revelado tudo. Depois, um pequeno grupo de tradicionalistas e fatimistas, Padre Gruner, continuam a dizer a verdade de que as pessoas suspeitam. E, ora, eles foram denunciados, ridicularizados, satirizados, como foram quando disseram que Paulo VI não tinha proibido a missa tradicional. Mas, enfim, aí houve um evento importante. Em 1996, Antônio Sotti, um jornalista católico muito respeitado na Itália e conhecido pessoal do Papa Bento XVI e do cardeal Bertone,
publicou um livro, Antônio Sotti. E o que Sotti disse é o seguinte, que ele estava do lado de todos aqueles que estavam ironizando os fatimistas. Ele achou que no ano 2000 o Vaticano tinha revelado tudo e que os fatimistas eram um bando de malucos que estavam promovendo uma teoria de conspiração maluca. Só que ele começou a olhar os eventos. E Antônio Sotti é um homem sincero, um homem honesto. Ele disse, no final eu tive que me render. A evidência era assustadora. A visão do bispo de branco não podia ser a visão total do terceiro segredo. Ele diz na introdução do seu livro, eu cheguei à conclusão de que era exatamente o contrário do que eu tinha achado. No começo ele queria destruir os fatimistas, dizendo que eles tinham inventado tudo. E no final ele acabou sendo convencido pela evidência de que estavam totalmente corretos. Portanto, ele se tornou um fatimista. Não apenas isso, como também ele dominou todo o assunto e aventou uma hipótese que eu vou revelar no final da palestra e que coloca tudo isso em perspectiva. Mas ele diz outra coisa muito importante. Além de apresentar a evidência, que eu vou apresentar aqui rapidamente, há muito mais, ele mostrou ao mundo o testemunho do arcebispo Capovilla, com que eu comecei a minha palestra, revelado por Solideu Paulini, que irá lhes falar durante esta conferência. E ele mostrou ao mundo o que Solideu tinha trazido à sua atenção. E ele disse que durante uma conversa ao telefone com o arcebispo Capovilla, ele estava discutindo esse documento que o arcebispo tinha anotado que o Papa Paulo VI tinha escrito um texto sobre o terceiro segredo em 1963 e não em 1965, como disse o Vaticano em 2000. E havia uma discrepância aqui. Como é que pode ser duas datas diferentes? Aqui há algum problema. Finalmente, numa conversa, o arcebispo admitiu-lhe que havia dois envelopes. O envelope Capovilla e o envelope Bertone. O envelope Bertone, evidentemente, contém a visão do bispo em branco. E o envelope Capovilla é o que estava na escrivaninha Barbarigo. A escrivaninha. Assim, Solideu irá lhes contar em mais pormenor. Então, ele lhe perguntou, o senhor está dizendo então que há dois textos diferentes do terceiro segredo de Fátima? E o arcebispo Capovilla respondeu, appunto, quer dizer, exatamente isso. E Antônio Sotti publicou exatamente esse testemunho em resposta ao mundo inteiro. E até hoje, o Vaticano não negou. O que aconteceu foi que o arcebispo Bertone escreveu um livro. Isso é surpreendente, porque agora o secretário de Estado do Vaticano escreve um livro para replicar Antônio Sotti. E esse livro se chama O Último Vidente de Fátima. Nesse livro, ele pretende contestar Antônio Sotti. Ele disse pretende porque, como Antônio Sotti salientou em seu site, não há uma única resposta no livro do cardeal Bertone para as questões levantadas no livro de Sotti. Em primeiro lugar, eu acho que é um livro de 170 páginas, ele nunca abordou a questão do testemunho do arcebispo Capovilla. Há uma testemunha que diz que há dois textos do segredo. Uma nos apartamentos, nos aposentos papais. Ora, o cardeal Bertone se recusa a responder essa pergunta. Ele nem sequer discute o testemunho do arcebispo Capovilla. Imagine se alguém vem à sua casa entrevistá-lo e ele diz, seu vizinho do lado diz que você entrou na casa dele, que você roubou joias do cofre dele e trouxe essas joias à sua casa, escondendo-as na sua casa. O que você tem a dizer com relação ao testemunho
pessoa contra você. E a sua resposta é: o senhor aceita um cafezinho? Não está um dia bonito? Por que nós não vamos dar uma volta no parque? Eu tenho um compromisso muito importante agora, eu tenho que ir embora, desculpe. E esse é o final da entrevista. Nunca mencionando o testemunho do seu vizinho. Não seria razoável concluir que o senhor conclui que o seu vizinho falou a verdade? Se ele vai escrever um livro para desdizer Antônio Sotti, a primeira coisa que ele tinha que fazer era abordar a questão do testemunho do arcebispo Capovilla, o que ele se recusa a fazer, o que nos permite inferir que o arcebispo falou a verdade. Também que há um texto nos aposentos papais. Isto foi trazido à sua atenção pelo entrevistador no livro. E a resposta do cardeal Bertone é a seguinte: como é que eles podem ter certeza de que o texto continua nos aposentos papais? Reparem, ele não está negando que há um texto nos aposentos papais. Ele simplesmente está tentando desviar nossa atenção disso para um outro problema. Será que o texto continua lá? O que quer dizer isso? Ele basicamente admite que há um texto ali. E agora ele se pergunta: como é que eles sabem que estava sempre nos aposentos papais? Ele sabe. Não. Ele poderia ter perguntado ao Papa João Paulo II, ele poderia ter perguntado ao cardeal Ratzinger, que sem dúvida sabe o que está nos aposentos papais, ele poderia ter perguntado ao secretário pessoal do Papa se havia um texto nos aposentos papais, ele poderia ter perguntado a uma série de pessoas se havia um texto nos aposentos papais. Por que ele não perguntou para ninguém? Ou ele perguntou e não gostou da resposta, ou então não perguntou porque não quer saber a resposta. Seja como for, ele admite que há um texto nos apartamentos ou nos aposentos papais. Ele também ignora o etc. O entrevistador chama sua atenção especificamente para esse etc. E ele diz, especificamente, o cardeal Bertone diz que os fatimistas, os tradicionalistas, dizem que este etc. contém as palavras da Virgem que estão faltando. E o que o cardeal Bertone agora diz a este respeito? Ele diz: é uma hipótese feita, refeita, etc. Mas ele não a nega, ele não aborda a questão. Ele não responde perguntas simples. O senhor perguntou isso à irmã Lúcia quando a entrevistou? O senhor perguntou a respeito do etc. quando a entrevistou? Aparentemente não, porque Sotti, em seu livro, diz: por que o arcebispo Bertone, agora cardeal Bertone, não perguntou à irmã Lúcia o que se segue à palavra etc.? Quais são as palavras da Virgem que estão faltando? Por que ele não quer saber o que quer dizer o etc? Aliás, por que o Vaticano, na mensagem de Fátima, não utilizou a quarta memória, onde aparece a palavra etc? Por que o Vaticano utiliza a terceira memória, onde a irmã Lúcia ainda não tinha acrescentado a frase sobre Portugal? Em Portugal, o dogma da fé será sempre preservado. Por que o Vaticano utiliza a terceira memória e não a quarta? Por que o Vaticano diz: uma nota de rodapé? Aliás, há uma quarta memória nessa nota de rodapé. E a irmã Lúcia faz uma anotação a respeito de Portugal, etc. Não são anotações da irmã Lúcia, são palavras da própria Virgem Maria. E, no entanto, o Vaticano alega no ano 2000 que esta foi uma notinha de rodapé da irmã Lúcia. E Sotti pergunta em seu livro como eles ousam alegar que as palavras da Virgem sobre Portugal e etc. são anotações da irmã Lúcia. Por que o cardeal Bertone não fala a respeito do etc., embora tenha sido apresentado a ele? Por que ele continua a ignorar o etc.? Por que ele continua a ignorar o testemunho do padre Schweigel, de que há duas partes ao segredo, uma diz respeito ao Papa e a outra é a continuação lógica das palavras que se seguem ao etc. Por que ele ignora isso? Por que ele não quer saber de todas as alegações dos fatimistas, como eles o chama em seu livro? Por que ele não responde a Antônio Sotti?
só te diz isso no seu site, na internet. O cardeal nunca me respondeu, nunca respondeu uma única